Bora lá, rapaziada, o UFC Macau acabou de acabar. Como vocês podem perceber, tô com os vencedores do card de um lado, os perdedores de outro, e vou falar qual eu acho que deveriam ser as próximas lutas de cada um deles. Começando com o vencedor do evento principal, Song Yadong finalizou Deiveson Figueiredo, e tem duas possibilidades de qual vai ser a próxima luta do Song Yadong. Vai depender muito de como o UFC vai querer trabalhar ele, porque Song Yadong é o chinês mais bem ranqueado que eles têm. A primeira opção, que o oponente dele pode ser, Umar Nurmagomedov. Então é o seguinte, se o UFC não quiser promover tanto assim o Song Yadong, né, só vai fazer cards eventuais com ele na China, beleza, vamos provavelmente alimentar ele pro Umar Nurmagomedov em um Title Eliminator, e se o Umar vencer, ele já disputou o cinturão na sequência contra o vencedor de Petr Yan e Merab Dvalishvili 3. Porém, pode ser que eles queiram dar mais uma outra luta pro Song Yadong, pra só aí, quem sabe, colocarem ele num Title Eliminator. Se esse for o caso, eu acho que o oponente que vão pôr pra ele é Ayman Zahabi. O Ayman Zahabi provavelmente vai perder a luta dele contra o Sean O'Malley na Casa Branca, e depois disso aí eles, vão provavelmente desovar ele contra o Song Yadong em algum card no Canadá, se fizerem um. Então, é isso aí, essas são as duas opções do Song Yadong. Do outro lado, temos Deiveson Figueiredo, foi finalizado pelo Song Yadong, e o Deiveson agora ele tá num período da carreira dele que ele vai ter que decidir o que ele quer, porque a partir de agora o UFC vai fazer ele de escada, não tem outra. Então, vai do Deiveson se ele vai querer se aposentar ou se ele vai aceitar ser feito de escada. Se ele não se aposentar, tem de duas buchas que o Deiveson provavelmente vai ter que parar. A primeira deles é David Martinez. Essa luta provavelmente seria em setembro. O UFC sempre faz um card para celebrar a independência do México, então provavelmente fariam David Martinez contra Deiveson para promover o lutador mexicano, que é o que o UFC sempre tenta fazer. Porém, tem outro prospecto aí no peso galo que o UFC muito provavelmente vai tentar promover em cima do Deiveson, e ele é Gayton Talbot. Então é isso. Assim como o David Martinez, provavelmente podem jogar o Gayton Talbot para cima do Deiveson, e as duas lutas vão ser bem difíceis, principalmente tendo visto como o Deiveson tem performado. Você sabe muito bem disso, e provavelmente vão tentar capitalizar na falta de performance do Deiveson para promover esses dois prospectos aí. No caso do Gayton Talbot, eu também imagino que se essa luta rolar vai ser lá para setembro, talvez outubro, com certeza em um pay-per-view, né, para promover o cara, e é isso. Essas são as opções do Deiveson, infelizmente, é isso que sobra. Agora, do Common Event, Alonso Menifield foi paciente e conseguiu nocautear o Zhang Miang. E assim, o Menifield é um cara extremamente limitado, você não vai dar uma luta acima do ranking para ele, então ele vai continuar servindo de porteiro do top 15. Tem um cara nos meio pesados que tá numa sequência boa de vitórias e é um striker, e provavelmente vão dar a luta pra ele. Esse cara é Navarro Sterling, que é parceiro do Israel Adesanya. Então é isso, provavelmente vai ser a próxima luta aí que vão fazer. Provavelmente vão colocar ele no mesmo card com a Adesanya quando ele voltar na segunda metade do ano. Então pode muito bem ser um Common Event ou em um card principal, vai depender do UFC se eles vão querer pôr a Adesanya num evento numerado ou em um Fight Night, mas vai ser essa luta se casar. Vão usar o Menifield de escada pro Navarro Sterling, que tá numa sequência de vitórias. Do outro lado, o chinês Zhang Miang foi nocauteado em casa pela segunda vez consecutiva, e agora entra naquilo, vai depender de como o UFC vai querer trabalhar ele. Pode ser que o UFC ainda tenha fé no chinês pro longo prazo, porque ele é novo, acho que ele não tem nem 30 anos, e se esse for o caso, eles provavelmente vão dar alguma bucha aí pra ele nocautear e recuperar o hype. Se esse for o caso, o oponente dele provavelmente vai ser Ivan Erslan. O cara lutou no último card do UFC, então eles estão num cronograma parecido. Tudo bem que o chinês foi nocauteado, então ele pode ficar um tempo fora, mas ainda assim, provavelmente vão dar o Ivan Erslan ou algum cara no nível dele, tipo o Cutelaba ou algo assim. Não tem essa, vai ser provavelmente em Fight Night ou no card preliminar de um pay-per-view. De um pay-per-view não, né? De um numerado, com sorte. Agora, Sergey Pavlovich destruiu Alisson Chicão, atropelo total. E assim, Pavlovich tá vindo de 3 vitórias consecutivas, essa última por nocaute, o que recuperou um pouco do hype dele. E assim, o Pavlovich já enfrentou todo mundo na categoria, ele não vai disputar o cinturão, mas ele está quase disputando o cinturão. E tem apenas um cara no top 5 que o Pavlovich ainda não enfrentou. E esse cara é Cyril Gane. Se tudo der certo, né, se os deuses do MMA quiserem, o Poatan vai nocautear esse francês safado no card da Casa Branca. E se esse for o caso, o que vai sobrar pro Cyril Gane é o Sergey Pavlovich, porque eles nunca se enfrentaram. Esse é o único top 5 que o Pavlovich ainda não enfrentou. Então essa é a luta a se fazer. O Josh Rocket vai enfrentar o Derrick Lewis na Casa Branca. Se ele vencer, provavelmente vai pegar o Volkov na sequência, e assim já deixa a categoria mais ou menos acertada, né? Provavelmente vai ser o main event em Paris, né, considerando que o Gane perca. Vão colocar ele contra Pavlovich de main event lá na França,
que é a única função do Ciryl Gane, né? Receber title shot e fazer main event na França. Então essa vai ser a luta. Tá aí, 2 brutamontes do peso pesado, vai ser uma porradaria boa. Agora, do outro lado, Thalisson, que isso, Chicão. Foi atropelado pelo Sergei Pavlovich, nocauteado em 30 segundos. Como eu falei num outro vídeo, ele é um cara novo, então a UFC provavelmente não vai demitir ele, vai tentar trabalhar mais a imagem dele pro longo prazo, e se esse for o caso, vão dar uma luta extremamente acessível pra ele. Como é o peso pesado, o que não falta são bolotas pro Thalisson Chicão aí nocautear facilmente no primeiro round. O que eu escolhi é o Trainer Boozer, tem cartel negativo no UFC, 5 vitórias, 6 derrotas. É isso, vamos pôr ele aí em um Fight Night, provavelmente, pra devolver a moral do Chicão, não sei, mas se o UFC não demitir ele, vai dar uma bolota dessas pro Chicão nocautear. Agora, Kaya Sakura deu um nocautaço brutal no Cameron Smotherman, finalmente venceu no UFC, e o Kaya Sakura é muito popular no Japão, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube dele, então ele é muito importante pro UFC conseguir entrar no mercado japonês, e por isso eu acho que a próxima luta ainda vai ser um oponente bem vencível. Agora, eu não acho que eles vão dar um ranqueado pra ele ainda, acho que vão dar outra luta ali na beirada do ranking, pra que ele possa se recuperar, e o lutador perfeito pra isso é Montel Jackson. Montel Jackson é o cara que perdeu pro Davidson Figueiredo no último UFC Rio, fez uma luta bem morna, ele não é lá grandes coisas, é um lutador bem consistente, então é um cara perfeito pro Kaya Sakura nocautear, é striker, então não corre o risco dele derrubar e finalizar o Asakura, então vai ser isso. Vão dar essa outra luta de levante pra ele tá com uma sequência bacana de knockouts antes de darem um ranqueado pra ele. Aí depois provavelmente vão dar um Marlon Vera, algum striker limitado do peso galo pra ele, mas eu acho que realmente vão tentar trabalhar um pouco mais a imagem dele com striker desranqueado. Próximo casamento, o José Henrique Canella venceu a estreia dele contra o Mendigo. Foi uma boa performance. Obviamente, como foi a estreia dele, ele não vai pegar nenhum ranqueado. Mas teve um cara que lutou nesse mesmo card, que é um veterano do UFC, tá vindo de algumas derrotas. Ou seja, uma boa luta de levante pro José Canella. Esse cara é Carlston Harris, um Moçambique. Infelizmente, é isso que sobra pro Moçambique. Vai servir de escada para atletas mais jovens. Mas assim, os dois lutaram no mesmo card. Moçambique até apanhou um pouco, mas eu não acho que ele vai ficar fora por muito tempo. Então tá aí, uma luta fácil. Os dois estão mais ou menos no mesmo cronograma. São dois lutadores bem altos, com envergadura grande. Vai dar uma luta boa. Agora, o outro brasileiro que venceu nesse card, Luiz Felipe Dias, nocautaço em cima do coreano. Ele tá mais ou menos na mesma situação que o José Henrique. O UFC obviamente não vai dar nenhum ranqueado pra esses caras e também não vai dar um prospecto. Eles vão tentar trabalhar a imagem desses caras. Então, o oponente dele provavelmente vai ser Eric Macônico. Como o UFC quer trabalhar a imagem do Luiz Felipe e do Canella, provavelmente vão dar esses caras aí, veteranos, geralmente em uma fase, pra eles vencerem. O Eric Macônico venceu o Rodolfo Vieira na última luta, mas tomou um knockdown logo no primeiro round, e Macônico já foi usado de escada nas últimas lutas dele. Além dessa do Rodolfo Vieira, colocaram ele contra o Susukaev, né, foi jambrolhado pelo Susukaev. Então provavelmente vão fazer a mesma coisa, vão pôr o Macônico ou um cara do calibre dele pra ser nocauteado pelo Luiz Felipe. Por último, temos o Alex Perez, só coloquei ele pra que a tabela ficasse completa mesmo. Assim, não tem outro, provavelmente vão fazer a revanche contra o Sumo da Erge, se não foda-se também. Se não foda-se também, cara, ninguém liga pro Alex Perez, nem pro Sumo da Erge. Então é isso. Bom, rapaziada, essas foram as lutas. O que vocês acham aí dos casamentos de luta que eu fiz? Vocês acharam legais? Acharam uma merda? Se os nomes que eu coloquei aqui são muito desconhecidos, foi mal. Esse é o problema do Fight Night. Como não tem muito lutador ranqueado e tem muito estreante, acaba que os casamentos tem que ser essa merda aí, bando de cara desconhecido. Mas é isso, fala aí o que vocês acharam, mas fala aí, quem vocês acham que o Davidson deveria enfrentar na sequência, ou o Chicão? Fala se você concorda, se discorda, dá o like se gostou, dá o dislike se não gostou, comenta aí, se inscreve no canal se você curtiu. Bom, é isso, valeu, falou.